E agora a gente fala com a secretária-geral do Tribunal Superior Eleitoral, a Aline Osório, que está nos ajudando a tirar as dúvidas. Aline, a gente tem falado bastante sobre as diferenças deste ano por causa da pandemia. Mas agora o que eu te pergunto é o que se mantém de regra em relação à manifestação do voto. Por exemplo, aquelas pessoas que costumam usar camisetas para ir votar, ou colocam o broche do candidato que escolheu, ou do número que pretende votar, o que pode e o que não pode ali em frente ou dentro dos locais de votação. É importante dizer que no dia da eleição, o que pode é a manifestação que nós chamamos de individual e silenciosa da preferência do eleitor por um partido político, uma coligação ou um candidato. E isso pelo uso de bandeiras, broches, adesivos e camisetas. Mas essa manifestação tem que ser silenciosa, não pode caracterizar uma aglomeração de pessoas com roupas padronizadas. E também não pode nenhum tipo de propaganda eleitoral, né? Não pode haver distribuição de santinhos ou qualquer outra manifestação de partidos e candidatos ali perto do local de votação. Sim, é comum, inclusive, né, no dia da eleição, a gente observar aquele monte de santinho no chão das cidades. A gente torce para que isso não aconteça amanhã. Agora, Aline, a gente também tem falado sobre a prioridade para os grupos de risco votarem a partir das 7 da manhã, entre 7 e 10 horas da manhã. Quem não for do grupo de risco, mas quiser votar nesse horário, pode, mas a Justiça Eleitoral pede que esse horário seja, de fato, priorizado para os mais velhos, é isso? É isso mesmo. Esse ano, a votação ela começa mais cedo. Nós ampliamos o horário de votação para reduzir filas. Mas para garantir maior proteção aos maiores de 60 anos, reservamos as 3 primeiras horas, de 7 às 10 da manhã, para dar preferência a esses eleitores maiores de 60 anos. É claro, se alguém precisar ir acompanhando um idoso e não puder esperar mais, não há uma proibição de votar. Mas essa pessoa deverá aguardar numa fila separada ou ao final da fila para que todos os maiores de 60 anos possam exercer o seu direito ao voto, com essa preferência. Uma dúvida, você vai... Só para ficar claro, mas nesse horário o público mais velho passa na frente. Isso que eu ia perguntar. Passa na frente. E as pessoas que têm, por exemplo, fazem parte do grupo de risco por problemas crônicos de saúde, mas não especificamente por serem idosas, elas também podem ir nesse horário? É uma dúvida dos nossos telespectadores aqui na nossa hashtag. Por ser um critério objetivo, os médicos recomendaram que esse horário preferencial seja apenas dos maiores de 60 anos. Mas, como eu mencionei, todas as outras pessoas podem ir nesse horário, desde que aguardem a preferência dessas pessoas idosas. Aline, eu queria saber também sobre as pessoas que estão com problemas de saúde, né? Porque quem está em outra cidade, diferente daquela de onde vota, pode fazer a justificativa pelo aplicativo. Mas tem muita gente em dúvida aqui por estar com algum sintoma, por exemplo, da Covid-19 ou sintoma de gripe. Essa pessoa, ela tem um prazo para poder justificar? Como que fica a recomendação para ela ou para pessoas, por exemplo, que trabalham na rede de saúde e lidam diretamente com pessoas contaminadas pela Covid-19? A justificativa por motivos de saúde, ela acontece a partir do dia seguinte da votação, há 30 dias para justificar, e o eleitor pode justificar no e-título, pelo site da Justiça Eleitoral ou do Tribunal Regional Eleitoral, mas aí é necessário um documento que comprove uma justificativa e o juiz eleitoral vai analisar essa justificativa depois e aprová-la ou não. Aline, a gente nem precisaria estar falando sobre isso por aqui, né? Sobre a obrigatoriedade das pessoas votarem com a máscara colocada corretamente, cobrindo boca, cobrindo o nariz também. Mas é importante deixar claro que quem estiver sem a máscara ou com uso inadequado não vai poder votar. É isso aí. A máscara, ela protege a si mesmo e aos demais. E por isso é muito importante ir com a máscara, exercer esse direito de voto de forma consciente, protegendo todos os cidadãos. E, é claro, nós não temos máscaras excedentes para todos que não tiverem condições de levar. Mas para algum evento excepcional, a Justiça Eleitoral também terá algumas máscaras. O que não pode é o eleitor se recusar a votar de máscara. Nesse caso, ele será impedido de votar.
Só para a gente encerrar, Aline, o esquema de segurança vai ser mantido em todos os locais de votação. Como é que vocês estão se organizando com os municípios para que isso seja garantido ali? Há um forte esquema de segurança que é coordenado em nível federal. As polícias locais, Polícia Federal, forças federais e hoje há policiamento em todos os locais de votação, em sessões eleitorais no Brasil, garantindo para o eleitor a tranquilidade na hora de votar.